Opa, boa noite. Estamos aqui mais um episódio do podcast da IA Agora. E hoje estamos recebendo aqui a Andressa Santos Xavier, professora há 8 anos, matemática. E a gente veio trazer um pouco das ideias, nossas dúvidas e conversar um pouquinho com a senhora de como é esse novo universo e tudo mais. Se a senhora quiser se apresentar. Oi, boa noite. Meu nome é Andréa, do Santos Xavier. Sou professora de matemática há alguns anos. Há 8 anos eu estou na rede municipal de ensino da cidade de Alvorada. Já fui vice-diretora, sou cria da Uniriter, FAPA, me formei aqui em licenciatura plena em matemática, sou especialista em metodologias do ensino da matemática, em gestão, supervisão, orientação escolar. E vim aqui hoje participar do podcast de vocês. Se quiser se apresentar também. Na verdade. Sou o João Pedro. Prazer. Meu nome é Arthur Fagundes, estudo jornalismo aqui na FAPA, estou no primeiro semestre. Bom, André, é um prazer aí te ter aqui com a gente, tá? Obrigada. Enfim, a gente chamou aqui para a gente debater um pouco, né, como é que é essa inteligência artificial, né, no método de ensino, na educação hoje em dia, né, e principalmente para os professores, né, deve ser bem difícil, né, hoje em dia, porque se você pegar ali 5 anos atrás não existia, né. Sim, uma coisa mais recente. Uma coisa bem mais recente. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente aí, o que tu acha da IA, que tu vê, né, IA chegando aqui, chegando hoje em dia, né, nos colégios, enfim. Achei muito interessante a ideia de vocês trazerem um profissional de educação, porque eu vou te dar a minha realidade, o que eu sei de inteligência artificial dentro da rede de ensino que eu estou inserida. Não tem muitos recursos digitais na minha escola, não é uma escola de periferia. Eu tenho lousa, mas às vezes a internet não funciona. Vocês sabem que tem uma lei federal agora que proíbe o uso de celulares dentro da escola. A gente tenta barrar o máximo possível. Talvez tivesse mais respaldo se os pais retessem o celular em casa, o que não acontece, enfim. Então, nós vamos tentando nos adaptar à situação. O que eu vejo com o advento IA? A educação já vem em uma decaída, né? No desenvolvimento de formações do raciocínio lógico, da aprendizagem em si. A gente está numa geração, numa era do imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito fácil. E eu acho que a inteligência artificial, talvez pelo mau uso, toda ferramenta que tu não sabe usar, ela vai tender para o lado negativo. Talvez para o mal, pela falta de conhecimento de nós, educadores. A inteligência artificial vem contribuindo para que essas defasagens sejam bem acentuadas. Né? Eu tenho alunos que não conseguem mais escrever. E eu estou falando de alunos do 9º ano. Não conseguem desenvolver um parágrafo de raciocínio lógico. Questões de raciocínio lógico ficam perdidas, assim. Sim. Sabe? Então, acredito que a gente vai ter um real panorama daqui a alguns anos, né? Comparando a educação que nós tínhamos. Acredito que vocês tenham pegado também essa parte. Sim. De não ter o uso tão constante do celular dentro da escola, de não ter esses artifícios, né? De ter algo que te dê uma resposta. Então, a gente vai conseguir ter uma real noção daqui a alguns anos. Tu falou agora dos alunos que não conseguem escrever e por conta digital e tudo mais, por conta de digitar mais no computador, celular, Sim. Enfim, uma coisa mais não é diferente da escrita à mão. É uma coisa que vocês professores ainda estão trabalhando ainda para se adaptar, de diferenciar entre a escrita e o digital. Como é que tu consegue ter essa perspectiva de que agora tem mais uma ferramenta que é a inteligência artificial, que trabalha bastante o raciocínio da pessoa, dessa coisa mais rápida da criatividade. Como é que tu acha que vai ser o futuro e como os professores e a educação vão trabalhar para separar a IA para o raciocínio lógico do ser humano, de conseguir trabalhar essa coisa nos alunos? A gente tem que partir da premissa de que o nosso cérebro não foi projetado, desenhado para que tu aprenda digitando. O nosso cérebro foi
Não, a nossa ferramenta foi desenvolvida, foi aperfeiçoada para que a gente desenvolva a aprendizagem escrevendo. Existem várias maneiras de aprender e uma delas é essa. É importante tu formalizar. Tanto que a gente tem aulas mais interativas, onde tu tem mais debates, tu tem que ter uma formalização no final. Nós precisamos voltar a escrever. O que eu vejo com relação a IA? Eu acho que nós vamos ter que nos aliar. A gente vai ter que achar uma maneira de introduzir isso dentro da escola e que ela não seja... Porque eu acho que os alunos também fazem um mau uso. Sim. Não, eles não se dão mais nem ao trabalho de digitar a questão. Fotografam no chat lá, porque eu nunca sei dizer o nome. Chat GPT. O chat G. Eles fotografam. Eu fico muito assustada. Nós estávamos conversando hoje, porque isso é um assunto corriqueiro dentro da escola. Nós estávamos conversando assim, eu tenho medo do médico, porque tu sabe que a gente vai envelhecendo, a gente precisa Sim. de cuidar dos médicos, né? Sim. Eu tenho medo do médico, da enfermeira que vem me tratar, porque ela não vai saber diluir uma medicação. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo assim, ó. Eu fico chocada com isso. Eu pedi para um aluno, nessas festas de escola, a gente tem que decorar a escola. E aí a tela da quadra, olha o tamanho, a extensão da tela da quadra. Pedi para ele medir para que a gente pudesse colocar TNT. Mas ainda bem que não foi comigo. Olha, é uma tarefa simples. Dei a trena e disse, mede pra gente cortar o TNT. Sim. Ele foi e voltou e disse assim, Sora, tem 193. Daí eu, 193 centímetros, metros cúbicos, o quê? Não sei, tem 193. Aí eu disse, centímetros? Então quanto corresponde? Aí, né, tivemos um pequeno debate sobre essa questão. Aí chegamos à conclusão que era 1,93 m. Eu digo, tu acha... Vamos raciocinar. Tu acha que toda a lateral da quadra tem 1,93 m? Daí ele... não, né, Sora? Não, vai lá e mede. Aí ele foi, Sora, não deu pra medir. A trena só vai até 3 metros. Tu não ter a habilidade de medir, marcar e medir novamente. Isso ou a gente vai ter que utilizar a IA como uma ferramenta realmente em sala de aula, a gente vai ter que aprender a lidar, ter que ensinar a trabalhar com a IA e puxar isso para o nosso lado, ou a gente vai ter lacunas de aprendizagem bem significativas. Um aluno do 9º ano que não consegue mensurar, que para medir mais do que 3 metros ele tinha que marcar, colocar no zero e medir novamente... Bom, compasso e esquadros, eu até desisto de usar. A senhora acabou falando de como, querendo ou não, ainda tem alunos que, por exemplo, já têm uma familiaridade maior com o tecnológico, mas ainda não sabem escrever, não sabem medir. A senhora acredita, a senhora falou que acredita, mas a senhora, quais ferramentas a senhora acha que pode ser útil nesse método de alfabetização, no aprendizado do aluno? Eu acho que a inteligência artificial pode ser utilizada em diversas situações. Por exemplo, um aluno de inclusão que tenha dificuldade, que demande um pouco mais de tempo, tu pode integrá-lo às atividades se tu tiver uma sala de informática que tu possa usar a inteligência artificial. Por que não usar o chat G? Sim. Por que não fazer uso disso? Eu posso fazer questões de perguntas abertas e que tu não obtenha resposta sim. Eu posso fazer o Arthur pesquisar no chat GPT, sei lá, e pedir para o Arthur explicar como ele concluiu. Como tu acha que o chat concluiu? Por quê? Quais os conhecimentos básicos tu tem em cima disso? Então, acho que a gente consegue utilizar em diversas... para correção de uma atividade. Tu aplica a prova, corrige. Eu sei que em São Paulo parece que já estão fazendo isso, né? Uhum. O aluno já tem o feedback do que ele errou na hora. Uhum. Certo? Então, é saber utilizar a ferramenta. Né? Fazer um bom uso da ferramenta. Entendi. Tu comentou que até hoje vocês estavam comentando entre vocês, os professores e tudo mais, sobre a inteligência artificial, enfim... como é que está sendo essa conversa entre os professores
Como é que tá sendo essa conversa sobre a inteligência artificial e como é que tá sendo dentro da escola? Eu até acho que nesse ano, né, principalmente, foi um ano que se debateu muito, né, a inteligência artificial, né, no mundo todo, né, Sim. principalmente. Se tornou algo mais fácil de se usar, né? Exatamente. Que era 2, 3 anos atrás. Exatamente. É que eu acho que tudo começou com a pandemia. As Sim. aulas online, né? Trazer o virtual para dentro da sala de aula, porque antes o celular ele era muito utilizado. O aluno ouvia música, né? Enfim, não era tão presente. Uhum. Dentro da sala dos professores, muito se fala que os professores vão ser substituídos pela inteligência artificial. Eu duvido que se um professor aguentar uma turma de 37 alunos de sexto ano, 90 minutos sem surtar, sem entrar em curto, né? Mas eu vejo os meus colegas com muita dificuldade disso. Tu não tem conhecimento. Tem vontade de utilizar, mas tu não tem conhecimento para isso. Sim. Né? Muitos são contra. O aluno vai lá e pega a resposta completa. Outros são a favor. Não, vamos saber. Eu sempre jogo a meu favor. Eu nunca fui contra celular em sala de aula. Tinha acordos. Tinha determinados momentos que a gente ia utilizar mais e outros não. Quando eu falo, só eu falo. Quando eu explico, só eu explico. Isso a inteligência artificial nunca vai substituir. Eu estar dando uma aula sobre equações do segundo grau e eu observar que o João Pedro não consegue entender daquele jeito. Então, eu vou mudar a minha explicação, mas isso é o olho. Eu conseguir entender, fazer a leitura, porque um professor ele tem que ler os seres humanos. Algo intangível, né? Isso a inteligência artificial não vai fazer. Eu acredito, né? E, de novo, digo, posso estar falando uma grande besteira, mas eu não acredito que o chat G venha mudar uma explicação. Sim. Vou tornar mais fácil para o João Pedro entender. Vou explicar de uma outra maneira. Vou mostrar 3 ou 4 métodos para resolver uma mesma questão. Eu não sei se o chat, a inteligência artificial, vai conseguir ter uma sacada de, vou lançar um desafio no final da aula, aquele aluno que acertar. Se ele conseguir me vencer e resolver essa questão de uma maneira mais simples do que eu resolveria, eu vou te trazer uma barra de chocolate. Pra te ganhar a turma, entendeu? Sim. Tu tem que ir negociando. Eu não acredito que a inteligência artificial vai tirar o meu lugar. Entrar num lado mais emotivo, tu diz assim. Exato. Porque o ensinar vai além de passar conteúdos e conhecimento. Sim. É tu entender que eu tenho alunos que têm pavor de fazer prova. Eu tenho alunos que têm muita dificuldade de escrita, porque eu trabalho em uma realidade e que tem muitas necessidades, carências, né? Eu sei que naquele dia ele não tá legal. Então, eu posso repetir em um outro dia. Isso a inteligência artificial não vai tirar. Não vai ter como abarcar tudo, abraçar tudo. Sim. A senhora também acabou falando que também tem muito do intangível de interpretar, de viver a emoção como um ser humano. Uhum. Um tipo, querendo ou não, de aluno, por exemplo, vai ter que ter um certo cuidado especial, Uhum. analisando tudo. A senhora acha que, por exemplo, a inteligência artificial pode acabar ajudando com um aluno inclusivo, um aluno que precisa de uma ajuda especial? Sim, acredito que sim. Para tornar as coisas mais acessíveis para eles também. Porque, na verdade, eu estou falando da minha realidade. De novo, eu digo, estou falando da minha realidade de uma escola pública. A gente não faz uma inclusão. Incluir é tornar o conteúdo possível a todos. Inclusive aqueles que não têm, né, que não atingem aquele conhecimento, não conseguem adquirir aquele conhecimento, desenvolver aquela habilidade tão rápido. De uma forma convencional, né? Exato. Então, eu acho que a inteligência artificial me ajudaria a isso. Eu imagino uma aula de geometria, em que eu pudesse dar em uma sala informatizada, que é longe da minha realidade, não tem computadores na minha escola. Sim. Né? Eu não tenho uma sala de informática. Sim. O recurso que eu tenho é a lousa, como eu disse, que às vezes não funciona a internet, ou o celular, que eu não posso usar, a não ser que eu tenha que pedir autorização, né? E dentro de uma sala, eu tenho alunos de inclusão, eu tenho 5 alunos de inclusão dentro de uma sala com 37 alunos, num espaço que cabem 25. E eu não tenho ajuda.
muitas vezes eu não consigo atingir aquele aluno. E eu acho que se eu fizer uso da inteligência artificial, da internet, enfim, de plataformas que pudessem me auxiliar nisso, eu conseguiria atingir a todos. Sim. Eu poderia desenvolver uma atividade em que eu atingisse todos, que eu incluísse realmente esse aluno. Porque, infelizmente, nosso sistema público, ele não inclui. Eu tenho que dar... Quando eu tenho que ensinar para o Arthur monômios, mas para o meu aluno de inclusão, uma conta muito aquém, porque eu não tenho como sentar e ajudá-lo, eu não estou incluindo. Eu só estou dando uma atividade para um aluno que tem um nível de aprendizagem, uma lentidão, talvez, na aprendizagem, né? Uma velocidade de aprendizagem diferente. Sim. Eu acredito que com a inteligência artificial, a gente conseguisse abranger a todos. Tentar equiparar isso. Claro que a gente nunca vai, né? Mas tentar equiparar isso. Né? Atingir a todos. Tu falou bastante dos celulares também, né? E, pelo menos, a minha perspectiva é que o Brasil, ele tá um passo atrás dos demais. Porque querendo ou não, o celular veio pra ficar, né? Sim. E, tipo, o Brasil, ele proibiu os celulares dentro das salas de aula, em vez de tentar transformar isso numa ferramenta de aprendizagem. Sim. E agora tem a inteligência artificial, que é mais uma ferramenta. Como é que tu vê esse futuro do Brasil na educação? De que tu acha que vai ter um pensamento reflexivo de vamos transformar essa ferramenta para ajudar na educação? E aí eu falo no geral, né? Uhum. Que tu vem de escola pública e tudo mais. Uhum. Como é que tu enxerga esse futuro pro país com a inteligência artificial na educação? Infelizmente, eu acho que vai ser uma ferramenta que não vai ser utilizada. A gente vai continuar... não digo um retrocesso. Retroceder é voltar. Eu acho que a gente não volta. Né? Espaços que a gente conquista... Dentro da educação, a gente não volta, eu fico estagnado. Mas que né? tá, pode criar até uma desigualdade maior, né? Exato, porque outras exato. pessoas, outras entidades privadas, tudo Sim. mais, vão usar isso como ferramenta. Não só o celular, tu tem todo um laboratório de informática Exato. equipado e que tem uma internet de velocidade ultra mega power. E que tu tem acessos e recursos infinitos, inclusive dentro da sala, tem salas de aula dentro do sistema privado, e que elas têm, tu tem, né? Tu ganha, tu tem um tablet, tu tem... Chega a ser incoerente eu dizer para os meus alunos, Sim. né? Traga um tablet. Eles nem sabem o que é um tablet. Eles nem sabem o que é um Note. Sim. Eles não têm essa realidade, né? Então, eu acho que a gente não vai avançar. Eu acho que a gente estagnou. Não considero que o telefone dentro da sala pudesse prejudicar. Como eu te disse, tudo que é negociado, tudo que é bem utilizado, tu consegue utilizar como ferramenta, um a mais para te ajudar na educação. Então, Arthur, eu acho que vai ficar estagnado. Isso estagnou. Acho que não vejo avanços. Porque todo mundo, os alunos estão escrevendo mais. Mentira, eles levam para casa, pesquisam no chat e voltam com uma escrita que não é a deles. Se eu estivesse dentro da sala, eu estaria controlando o que eles estão pesquisando. Eu estaria conduzindo a minha aula, lançando questões que desacomodassem o aluno. Porque esse é o meu papel. Não é te dar as coisas prontas, é te desacomodar. Sim, é te causar dúvida, é tu sair da minha aula e dizer assim, não entendi nada. Sim. Chegar em casa, ter todo um processo que o teu corpo realiza para que depois essa aprendizagem aterrize. Ela ancore. Então, eu não vejo. Eu vejo uma estagnação nesse processo, que é uma ferramenta maravilhosa que nós poderíamos fazer uso. Como é que vocês enxergam? Tu falou dos alunos que chegam com o texto já pronto e tudo mais, que não é a escrita dele. Como é que vocês estão tendo... Vocês conseguem fazer essa identificação rápida? Sim. E como é que vocês estão meio que driblando ou, enfim, chegando à conclusão e fazendo essa identificação dos alunos? Sim. Quando tu dá aula há muitos anos em uma mesma escola, tu conhece os alunos desde o sexto ano, às vezes do quinto. Porque eu também dou projetos pro quinto ano, né? E aí, quando eu vejo um aluno que tem dificuldades e ele chega com palavras muito complexas, aí eu tenho que explanar, né? Aí eu digo, não, tu pegou o negócio e tu nem mudou. Tu não transformou nem na linguagem das ruas. Isso aqui não foi tu que escreveu. Então tá, diz o que isso aí significa. Explica pra mim. E ele sabe que eu explano mesmo, né? Mas eles estão acostumados com o meu jeito,
Não recomendo nenhum professor fazer isso. Mas eles estão acostumados com o meu jeito. É isso. Tu chega com um texto de ciências muito elaborado. Arthur, vem cá. Né? Parecendo Einstein. Né, por favor, explica Senta lá aqui no pra fundo. tia. Não, agora tu vai me explicar. O que essa palavra aqui significa? Tu consegue ver isso. Como eu tento driblar isso? Se eu dou aula de ciências e matemática também, né? Eu tento fazer perguntas abertas, aonde tu tem que colocar a tua opinião. E eu vou te dizer, eu não sei como é que funciona o chat. Eu falo do chat porque é uma coisa que me intriga. Eu quero saber de onde que ele tira aquelas respostas. Ele coleta da internet? Não. Eu tenho essa curiosidade. Sim. Porque a gente tem outras... Enfim, para mais adiante a gente conversar. E aí eu digo, se tu não pensa igual ao Pedro. O Pedro não pensa igual ao Arthur. Tá, só um pouquinho. Por que as respostas são tão parecidas? Então, eu procuro fazer perguntas abertas, que a gente diz, né? E que tu tenha várias questões e que tu imprima a tua opinião. Dentro da matemática, eu gosto muito de fazer os desafios assim. Eu tenho uma equação de segundo grau, daí eu começo o texto. João Pedro resolveu a equação x² mais 2x mais 4 igual a 0. Ele desenvolveu da seguinte maneira. Lá pelo meio eu erro em alguma coisa. E a resposta deu 0 e 2. A resposta está errada. Descubra o que Pedro fez de errado. Sim. Sim. É uma tentativa. Claro que eu sei que eles vão fotografar. Eles podem colocar e podem obter a resposta. Mas eu quero que tu me explique. Eu evito tarefas para casa, eu gosto dessa construção dentro da sala de aula, eu acompanhando, eu não gosto de tema, eu acho que casa é o teu lugar de paz. Tu tem que ter o hábito de estudar em casa, mas não que isso seja uma obrigação, tem que partir de ti. Em casa a pessoa pode se distrair mais, querendo ou não. Sim, e outras pessoas podem ajudar, o pai pode ajudar, né? O cachorro, que às vezes aparece, tem um que me disse uma vez, foi o cachorro que me ajudou, eu digo, nossa, cachorro mágico. Então, eu evito tema, faço construção e elaboração de perguntas abertas, procuro questões dentro da matemática que tu não tenha a resposta correta, peço para que tu resolva uma questão em mais de uma maneira, me mostre 3 maneiras diferentes de resolver essa questão. Sim. Tudo isso tentando driblar. É uma luta contínua, cansativa, muito cansativa. Porque, infelizmente, a escola é chata. Alguém lá na frente falando, eu tô dizendo a minha realidade de matemática, falando de x, de y, mas não era português? O que essa louca tá fazendo lá na frente? Do nada Quanto x, quantas raízes, por que é mais ou menos? Sim. Sabe? Isso é chato. Sim. E aí eu vou tornar mais maçante? Sim. E André, tu acredita que precisa ter essa educação de dentro das escolas sobre IA? Assim, desde os primeiros anos, né? Desde o fundamental, ensino médio. Desde os professores. Sim. Desde os professores. Eu sinto necessidade, como eu te disse, isso me intriga. Da onde que vem aquela resposta? Acho que tem que partir de cima para baixo. Eu tenho que dominar essa ferramenta para que eu possa fazer o uso dela e auxiliar os meus alunos, conduzir isso. É uma realidade. O celular existe? A internet existe, inteligência artificial existe. O que vamos fazer com isso? Fingir que ela não existe? Não vai adiantar. A gente tem que incluir isso dentro da escola. Talvez dentro da BNCC, né, que é o nosso documento norteador da educação, tenha que ter lá habilidades que envolvam inteligência artificial. Por que não? Sim. E uma série de especialistas tem que falar, eu sou leiga, perto das pessoas que organizam esses documentos, né? Sim. Então, as pessoas com entendimento, com especialistas, sentarem e resolver. Bom, vamos acrescentar mais uma habilidade. E isso tem que ser desenvolvido. Porque o meu sobrinho de 1 ano, ele já faz com o dedinho, ele já sabe rodar. Não sabe pegar o lápis, mas ele sabe rodar a tela. Bom, ou eu vou lutar contra isso. O resto da minha vida vou enlouquecer, ou eu vou usar essa ferramenta a meu favor. Sim. Então, acho sim. Tem que começar lá, dos anos iniciais, chegar até os professores. Ou melhor, dos professores até os anos iniciais. Sim. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer também.
tu como professora, tá? Professora de matemática, né? Na hora de corrigir, assim, as provas, os trabalhos, tu nunca precisou usar a inteligência artificial pra te auxiliar na hora de corrigir alguma prova, algum Para trabalho? correção, não. O que acontece muito, já usei o ChatG, Para alguma organização de aula. porque Isso, eu tenho que vamos dizer assim. substituir colegas. E nem sempre as pessoas deixam um plano reserva. Então, eu vou entrar dentro de uma sala de história, eu não sei nada, aí tu recorre, vai lá, né? Tu coloca o conteúdo e ele acho fantástico. Não sei Sim. se eu não tô plagiando alguém, mas eu pego a atividade e aplico. Né? Mas na minha área, e eu vou te falar como uma professora das antigas, eu tenho um banco de dados de questões que eu vou atualizando. Né? O Paulo, que era lá de 2006, quando eu dava aula de matemática, passou a ser Enzo. Vamos atualizar, né? Vou atualizando as questões. Mas eu tenho um banco, então... Mas eu faria uso tranquilamente. Se eu soubesse Sim. mexer, Sim. eu faria uso tranquilamente, sabe? Sim. O meu conhecimento é muito limitado. Sim. Né? E aí eu não sinto segurança. Eu gosto de fazer a aula porque eu já vou imaginando, né? Como é que eu vou explicar, em que momento, o que eu posso trazer de exemplos extras ou não. Mas em aulas, assim, de emergência, e não tô livre também de precisar de uma atividade de emergência na minha disciplina e ali digitar, usar, acho fantástico. Tu colocar uma pergunta e ele te dá uma aula inteira. Incrível. Eu fico com medo de direitos autorais, aí eu mudo, né? Sim. Vou mudando, pego a ideia, altero aqui, torno numa linguagem mais simples, mas já fiz uso. Não na minha disciplina, mas já fiz uso. Entendo. A senhora também acabou falando, querendo ou não, quando, por exemplo, gera, vamos usar o ChatGPT como exemplo, a senhora acaba gerando algo assim muito grande. A senhora sente que existe uma capacidade de aumentar o número de pessoas autodidata? Autodidata, eu não sei, eu vejo essa super inteligência que as pessoas dizem, ele é pequeno e sabe contar até 20. Mentira, ele não sabe quantificar, ele sabe contar, ele sabe repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ter a real noção de quantificação com 8, 9 anos. Então, eu acho que não gera autodidatas. Né? Eu acho que se as pessoas estudassem aquilo que elas pesquisam nessas plataformas de pesquisa, talvez tu tivesse uma facilidade nas aprendizagens. Mas eu acho que não. Eu vejo muito uma cópia. Tu vai lá, lança a pergunta ou o que tu queira saber e tu replica aquilo sem raciocinar. Eu não vejo muita profundidade. Eu acho que para criar autodidatas tu tem que ter profundidade na leitura que tu tá fazendo. Tu tem que te apropriar daquilo. E eu não vejo isso. Eu vejo como tu tem uma resposta muito rápida. Essa resposta muito rápida não te deixa ter profundidade. Sim. Então, eu acho tudo muito superficial. Não acaba exercitando o cérebro, né? Sim, tu Acaba não acaba desafiando. desenvolvendo o raciocínio lógico, crítico, o pensamento crítico. Tu acaba não desenvolvendo. Tu pega aquilo como uma verdade. E isso é muito triste, porque eu vejo que é do chat e aí eu pergunto. Tá, mas o que isso quer dizer? Os alunos não sabem me responder. Então, é a superficialidade das coisas. Que nem a senhora falou, imagina um médico daqui a 20, 30 anos. Sim, eu tenho muito medo. Estou me cuidando das taxas de colesterol para que eu não precise muito. Fico muito preocupada que se tu não entende que uma trena... Sabe? E eu não estou te falando de um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, estou te falando de um dos melhores alunos. Tu não tem essa noção de que tu pode ter tu pode medir o que tu quiser, né? Utilizando, tu colocando lá no zero, começando de novo. Eu fico bem preocupada, assim, com o que a gente tem. E talvez começar por nós, educadores, né? E talvez a liberação da gente poder utilizar isso dentro da sala de aula, a gente cria uma geração que tenha mais... consiga se aprofundar mais nos conhecimentos instantâneos, né? Porque querendo ou não, hoje em dia a tecnologia globalizou o mundo, juntou fronteiras. Pode querer aprender sobre algo que está acontecendo na Itália com um clique, algo que não acontecia antigamente. A senhora pode aprender sobre o que quiser, quando quiser. Sim, eu acho isso fantástico. Quando eu tinha que fazer pesquisas,
quando eu estava na escola, eu tinha que pegar um Romeu e Julieta, que vocês nem sabem o que é isso. Enciclopédia? Ir até a prefeitura, até a biblioteca pública de Porto Alegre, Sim. pegar um livro, fazer uma pesquisa, me enfiar dentro de um Romeu e Julieta. Vocês sabem o que é o Romeu e Julieta? É um ônibus articulado que não tinha articulação no meio, era um eixo. Achei que era só um doce. Não, é muito engraçado que se tu andasse na Julieta, tu quase morria, né? Porque é uma Aí tu coisa andava no no Romeu. eixo. Aí tu Sabe andava no aqueles Romeu. carrinhos que tu carrega no reboque? Sim. Era mais ou menos um ônibus com reboque. Mad Max? Bah. E tu tinha que ir pro centro fazer esse tipo de pesquisa. E eu digo isso pros meus alunos, cara, aproveita, tu pode viajar, tu pode conhecer museus, o fundo do mar. Eu mostro pros meus alunos, quando a internet permite, e a Lousa também ajuda, que tu tem como clicar no site da NASA, tu ouve os sons de onde as missões espaciais estiverem. Pô, olha só, tu consegue te conectar a um outro planeta dentro da tua casa. E vocês não fazem uso disso, não é só cópia. Tem profundidade. É isso que eu digo, vamos usar, então, a meu favor. Tá? Então, eu disse pra eles, vocês não sabem a experiência que é pegar uma enciclopédia daquela e quando caía no teu pé, pô, que tu vinha mancando no Romeu e Julieta, era triste o negócio. Tá? Tudo é tão fácil hoje em dia, tão acessível. Não fácil, acessível. Basta tu saber dar um bom uso à ferramenta. Tem que ser, que nem a senhora falou, uma ferramenta, não uma muleta. Sim, isso, perfeito. Isso tudo. Aqui, Vitor. Tem mais um? Tá bom. Acho que nós estamos chegando no final já, né? E todo final de podcast a gente pede pro profissional que a gente traz aqui, né, pra conversar, fazer alguma pergunta que nós vamos trazer no final da 3. Nós vamos trazer um especialista em inteligência artificial. E a gente queria saber qual é a pergunta que tu faria. Posso fazer duas? Claro. Pode? Posso? Melhor ainda. O problema é outro grupo que vai trazer. Aí não vai estar comigo mais. Eu queria entender isso. Eu tô falando de uma mulher de 50 anos, tá? Eu queria entender. Da onde vem aquelas respostas? Tá, talvez vocês saibam me dizer, eu tô cometendo, né, sendo meio Capaz. idiota. Mas eu tenho, isso me intriga. E se essas respostas já existem, a gente não cai aí na questão dos direitos autorais? Porque toda produção que é feita por mim, eu não permito que meus alunos reproduzam. Ela foi uma produção feita por mim, né? Então, como é que se compila isso? Ou o computador, ele funciona, ele pensa na resposta, ele sabe o que eu quero, Sim. né? Eu tenho essa curiosidade. Da onde vem? É um banco de dados? Ele pensa, a máquina é treinada para pensar a respeito? O que ela usa pra treinar, né? É. E outra questão. Quais as implicações da inteligência artificial na segurança e privacidade dos dados de alunos e professores? Entendo. E quanto isso é evasivo? Entendi. Andressa, Obrigado, André. eu fico muito feliz, que eu tava ansioso quando a gente comentou pra fazer o podcast e tudo mais, fiquei ansioso. E eu fiquei tão ansioso que eu acabei nem me apresentando. Deixei os outros dois se apresentarem. Prazer, eu sou o Arthur, também, Arthur Vargas. E a gente fica muito feliz de te receber aqui, de dar essa abertura, de ter essa conversa com a senhora, da disponibilidade. E a gente fica muito feliz. Acho que não só eu, mas também a pessoa da cadeira inteira, porque tá todo mundo, acho que fica muito feliz com a tua vinda pra cá. Nossa, quando eu que agradeço. Tenho muitas curiosidades. Quando trouxer especialista, eu quero ouvir. Sim. Tenho muita curiosidade, porque eu acho realmente que é uma ferramenta fantástica que eu posso utilizar nas minhas aulas. E quando vocês precisarem, podem me chamar. Minha primeira vez, fiquei um pouco nervosa, peço desculpas. Se a Capaz, voz tremeu, tu não tem ideia como o nosso, cara. se eu me coração, batendo afastei, igual se eu me cheguei muito, não sei se me portei, peço desculpas. E podem me chamar quando precisarem. Muito obrigado, André. Obrigado, André. Nada.